Está escrito em Efésios 4, versículo 28, o seguinte: aquele que roubava para levar vantagem, não faça mais isso. Arrume um emprego decente, até mesmo para poder ajudar os que não têm condições de trabalhar. Meu irmão, minha irmã, hoje, 1º de maio, dia do trabalho. E o Deus que trabalha criou o homem para o trabalho. O trabalho é uma ordenança divina, mesmo antes da entrada do pecado no mundo. Como muitos dizem que o trabalho é consequência do pecado, não. O trabalho entrou mesmo antes do pecado entrar no mundo. E fará parte da agenda dos filhos de Deus, até mesmo depois da glorificação, quando a presença do pecado já terá sido completamente banido da nossa vida. Aqui nesse texto de Efésios 4, versículo 28, o apóstolo Paulo aponta-nos 3 verdades que eu gostaria de destacar aqui nesse momento. Em primeiro lugar, ele orienta para que o cristão deva ser alguém comprometido com o princípio da integridade. Ele diz: aquele que furtava, não furte mais. Pois bem, o apóstolo Paulo aqui está se dirigindo aos cristãos de Éfeso e diz que aqueles que fazem parte da família de Deus não podem mais lançar mão daquilo que não lhes pertence. O furto significa se apropriar daquilo que é alheio, subtrair do próximo aquilo que pertence a ele. O furto é um atentado contra o direito de propriedade do próximo. É uma quebra do 8º mandamento da lei de Deus. Por isso, o cristão precisa ser honesto em suas atitudes, íntegro em seu trabalho e fiel em suas transações comerciais. O lucro desonesto e o enriquecimento ilícito são incompatíveis com a ética cristã. Por isso ele diz: aquele que furtava, não furte mais. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar o seguinte: o cristão deve ser alguém comprometido com o trabalho honrado. Por isso ele diz: antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Trabalhar e fazer com as próprias mãos aquilo que é bom. É interessante ver aqui que nessa orientação de Paulo, ele mostra-nos que não basta deixar de furtar. Esse é o lado negativo. É preciso também ir muito mais além e adotar uma agenda positiva na vida. O cristão precisa trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar. O trabalho dignifica o homem. O trabalho não é apenas uma questão de sobrevivência, mas, sobretudo, de dignidade. Mesmo aqueles que têm com abundância e poderiam viver uma vida a partir de suas reservas, não são dispensados por Deus do trabalho. Todos precisam trabalhar. O trabalho faz a pessoa se sentir útil, faz a pessoa sentir que tem importância no contexto social. E Deus de nada precisa. Mas a Bíblia diz que Ele também trabalha. Jesus disse que Ele trabalha até agora. O trabalho é uma bênção. O trabalho exalta a Deus, dignifica o homem e abençoa o próximo. Mas há uma pergunta que se impõe: que tipo de trabalho? Será que é qualquer trabalho? Não é qualquer trabalho. Colocar as mãos num trabalho que contribui para a decadência do ser humano significa conspirar contra o propósito para o qual o trabalho foi instituído por Deus. Então não é qualquer trabalho. Fazer aquilo que é desonesto para assaltar, por exemplo, o erário público, ou para roubar o semelhante,
buscando apenas vantagens pessoais ao arrepio da lei, é um atentado à ordenança divina e uma conspiração aos direitos do próximo. A ordem bíblica aqui, a determinação bíblica é essencialmente clara. O apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer o que é bom, ou seja, fazer aquilo que traz glória para Deus, que traz sustento para nós e para nossas famílias, mas que também possa trazer socorro para o nosso próximo. E em terceiro e último lugar, eu gostaria de destacar neste versículo bíblico aqui, o apóstolo Paulo nos mostra que o cristão deve ser alguém comprometido com a assistência aos necessitados. A parte C deste versículo nos diz, para que tenha com que acudir o necessitado. Então, o apóstolo Paulo aqui está alertando para duas atitudes inadequadas. Primeiramente, a primeira delas seria furtar, ou seja, tomar do próximo aquilo que pertence a ele. E a segunda, acumular somente para si. Aquilo que deve ser repartido com o nosso próximo. E, na verdade, há pessoas, e muitas pessoas, não são poucas, que trabalham com integridade, mas que não distribuem com generosidade, se fecham para si. Há também aqueles que amealham riquezas como fruto do seu trabalho honesto, mas jamais estendem a mão para socorrer o aflito à sua porta. Mas tem uma coisa que nós precisamos estar bem atentos, é que a ética cristã vai muito mais, mas muito mais além do ganhar honestamente. A ética cristã também trata do distribuir generosamente. Quando Deus nos dá com fartura, não é para ajuntarmos tudo para o nosso deleite pessoal somente, mas, sobretudo, para repartirmos com misericórdia aos necessitados. Olha, Deus multiplica a nossa sementeira não para ajuntarmos toda essa provisão em nossos celeiros, não. Nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, devemos ser alguém que tem o coração aberto, as mãos abertas, o bolso aberto e a casa aberta para socorrer todo aquele que necessita. Ele deve ser mordomo dos bens que Deus lhe confiou e usar esses bens para a expansão do reino de Deus e para o bem de todos aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não furte, segundo o que está neste versículo de Efésios 4, 28. Não furte, trabalhe dignamente, faça o que é bom, socorra os necessitados. Esses são os imperativos da ética cristã. E nesse 1º de maio, gostaria de lhe desejar a você, meu irmão, a você, minha amada irmã, um feliz dia do trabalho e do trabalhador. Deus nos abençoe. Um grande abraço.